Olha, a política da Europa continental, ela é muito diferente da política da Inglaterra. A Inglaterra tem uma sociedade que culturalmente é mais forte, se julga mais forte e ela é mais forte. A sociedade ela é mais atuante, ela é mais opinativa, ela é muito mais consciente da sua etnia como cidadão britânico. E carrega isso no peito, carrega isso com muito valor. A sociedade. O governo britânico ele é secundário, ele não tem essa expressão toda. Apesar que agora surgiu lá um de esquerda que está querendo se impor, mas ele vai ser sempre secundário à sociedade inglesa. Não é o caso nos outros países continentais, em que a maioria deles, o Estado é mais forte que a sociedade. Então essa postura desse belga, e lembrando, a Bélgica, ela nunca teve uma formação que veio dos povos belgas se juntando para fazer a Bélgica, né? Foi uma criação inglesa, exatamente para dividir a Alemanha e a França. E se você for olhar para a história da França, então ela foi dirigida, foi um país construído, não muito diferente do que quando os impérios europeus fizeram na África, que desenharam a África, fazer aqui então é o Congo, aqui é a Nigéria, aqui é o Quênia. Enfim, não foram fronteiras definidas pelas suas populações. A mesma coisa com a França. A França foi sempre concentrada, foi sempre de poder concentrado. Se for lá para trás na sua formação, dos merovingios, os reis merovingios, depois os carolíngios, todos eles eram concentradores de poder. A população ela não tinha essa amálgama revoltosa de autogoverno que é necessário. Então eles acabavam sucumbindo a um poder centralizado, e sempre foi centralizado a história da França. Esse Thierry ele é francês, inclusive. Não, então, faz parte da cultura deles, né, de você ter sempre alguém burocrata acima da sua... É por isso que até nas nossas aulas que fizemos, as nossas introjecções, era exatamente esse, fomentar o comportamento, que tipo de cidadãos nós precisamos ser para se desvencilhar dos governos que temos. Né? Se temos cidadãos que se entregam aos burocratas, que se acham inferiores aos burocratas, que se acham secundários ao poder do Estado, pronto, acabou. Aí encerra a discussão. Agora, quando você tem um cidadão que de fato se preza muito acima de qualquer instituição humana e que não vai ser obediente a absolutamente ninguém, sobretudo quando esse alguém está faltando a razão e está querendo impor uma utopia que está muito aquém da ordem natural, você tem que se revoltar, você tem que ter uma postura. E você tem que falar, não, peraí, isso aí está errado. No meu caso, isso está completamente fora e eu vou resistir. Então, eu acho que esse comportamento não coube a vários povos. Não tiveram esse privilégio de poder se revoltar e poder se colocar à frente. A Inglaterra teve esse privilégio. E foi um privilégio que transpareceu em praticamente todas as etapas sociais dele. Desde das camadas mais baixas até a burguesia, depois a aristocracia e também aos seus reis. Então, a sociedade está engajada em proteger o que é inglês, né? O francês está engajado em proteger o que é francês, o alemão está engajado em proteger aquilo que é o alemão. E o que é o alemão? Né? O alemão em si é uma ideia nova. Existe o bávaro, existe o prussiano, existe o Baden... A unidade alemã é algo mais recente. A unidade alemã é algo criado, assim como o nosso amigo Jean Turco pode até comentar, com relação à unidade italiana. Né? Você tinha diversos povos ali na Península Itálica. E estamos voltando aqui ao Ressurgimento, que foi uma batalha uma batalha liberal, não de descentralização. Depois a gente pode até entrar nesse contexto, porque foi uma revolta liberal contra os proprietários reinantes da Península Itálica,
em favor de um governo central, exatamente o contrário do que seria o liberalismo, né? Mas em função de destituir dessa ordem natural, destituir dessa ordem tradicional e trazer para esse contexto do voto, trazer uma constitucional do voto. Então foi uma transição muito diferente. Mas ali pontua-se que nesse processo de unificação italiana, o maior problema, sabe qual que foi? Coletar impostos para o novo governo central que estava se criando. Porque as entidades, os lombardos no norte, os sicilianos no sul, os napolitanos, eles não queriam, quem é esse pessoal aí? Quem é esse novo rei? Que legitimidade é essa? Que legitimidade é essa? Não veio de nós essa vontade de criar lá o primeiro rei, Vitório Emanuele de Savoia? Então, foi nossa, veio daquela mobilização popular para dar a ele a legitimidade. Enfim, então, acho que é importante a gente pontuar esses momentos históricos de fundação, porque se a fundação está errada, olha, meu caro, o edifício cai. E pode cair várias vezes. Então, é isso que a gente vê no continente europeu. Quando você tem uma fundação muito mais, eu diria que, não só acomodando, mas virtuosa, né? Tanto que a Revolução Gloriosa se chamou de Revolução Gloriosa e ninguém nunca disputou esse termo, né? Não é gloriosa coisa nenhuma, nada, porque a população, a burguesia, a aristocracia estavam todos irmanados naquele momento de fazer uma Revolução Gloriosa na Inglaterra. Então é por isso que tinha legitimidade. E eu acho que isso é um momento fundacional do que vemos hoje. E olha, estou me estendendo aqui, eu sei, mas é um tema que eu acho que a gente precisa se aprofundar, porque o Brasil passa por uma situação muito similar. Nós estamos muito mais próximos da história europeia, história não só política europeia, mas também da história social europeia continental, do que estamos da história anglo-saxã, inglesa e norte-americana. Então, temos que fazer essa introspecção e eu acho que a gente consegue mudar o nosso curso. Exatamente porque aqui está tendo esse debate. Lá eu acho que eles nem isso estão falando.